Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, meu querido. Sexta-feira 13, meu nobre. Sexta-feira 13 aí, 2026. Será que vai ter mais? Não sei. Mas eu sei que hoje é, ó. Vamos ver aqui, ó. Vi você mandar pra redes sociais fotos com histórias horríveis. Vamos lá, canal Skyrox. Vamos conferir aqui, ver se tá bom. Mas escreve aí. Deixa muito comentário, muito like pro YouTube. Mandar esse vídeo aqui pra mais pessoas. Canal do Skyrox, meu link aqui na descrição. Fotografia. Provavelmente todos vocês têm uma fotografia em casa. Não precisa ser de você, alguma fotografia de alguma coisa. E a gente sabe que essas fotografias possuem histórias, seja das mais simples até as mais absurdas. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei pra vocês fotos com histórias extremamente assustadoras. Bom, espero que você não tenha medo. Essa dá e fique também, até o mano. final do Essa dá vídeo. também. É. Tá preparado? Coloca os fones então e vem comigo. Bora. Aben M. Byers. Esse cara ele nasceu em 1880. Frequentou a Universidade de Yale. Ele era um membro da alta sociedade de Pittsburgh e dedicou o seu tempo a uma das suas paixões, o golfe. Com o passar do tempo, ele se tornou um golfista de classe mundial, chegando até vencer o torneio amador que teve em 1906 nos Estados Unidos. No entanto, o seu sucesso durou apenas alguns anos, pois em 1916 ele foi derrotado no mesmo torneio. Após essa derrota, Aben acabou interrompendo sua carreira no golfe e tornou-se presidente da empresa siderúrgica do seu pai, que era incrivelmente bem-sucedida. Assim, da noite por dia, ele se tornou multimilionário. Tô louco. Ao Aí é longo do seu fácil. papel como presidente da empresa, ele começou a se conectar com pessoas totalmente poderosas e influentes, Aí é foda. como, por exemplo, os fundadores executivos da Coca-Cola. Em outras Eita. palavras, como podemos perceber, não lhe faltava absolutamente nada. A sua vida, ela estava muito bem. Mas vamos avançar para 1927. Naquele ano, Aben tinha 47 anos de idade. Um dia ele começou a se sentir muito cansado e sobrecarregado do trabalho. Então, ele decidiu tirar um tempo livre. Ele foi assistir a um jogo de futebol americano. A sua ideia era pegar um trem de Pittsburgh para New Haven, que era onde ia rolar o jogo. Esse trajeto ele duraria cerca de 12 horas. Sendo uma viagem longa, ele comprou um bilhete de primeira classe. Pra gente ter um contexto melhor sobre isso, é muito importante saber que na primeira classe costumava ter um vagão lá que tinha trens com beliches para que os passageiros pudessem dormir e até viajar por mais tempo, de um jeito confortável. Após o término do jogo, o Aben ele pegou o trem de volta para Pittsburgh e decidiu descansar. Então, ele sobe para a beliche. Após alguns minutos, ele adormece. No entanto, enquanto ele tá na cama, ele começa a rolar até finalmente cair no chão, batendo fortemente o seu lado esquerdo do corpo. Ao sentir toda essa dor, Aben acorda e se levanta, acreditando que está bem, mas em poucos segundos, ele sente uma dor aguda em seu braço esquerdo. Quebrou? Ele não está realmente certo do que está acontecendo, então tenta mover o braço, esticando e fazendo uma pequena massagem, esperando que a dor desapareça. Quando finalmente ele se acalma, ele volta para a beliche e adormece novamente. Várias horas depois, ele chega na estação de Pittsburgh e, assim que acorda imediatamente, ele sente a dor retornando ao seu braço esquerdo. Minutos depois, Aben desce do trem e vai direto para casa para deixar sua bagagem. Uma vez que ele deixa suas coisas lá, pede para que alguém o examine porque a dor estava tornando muito insuportável. Pouco tempo depois, ele chega ao consultório do fisioterapeuta George Clinton e lá, George começa a examinar o ombro de Aben. E rapidamente ele determina que não há danos estruturais. Algo totalmente bizarro. No entanto, Aben continua reclamando da dor. Então, ele diz que a dor está ficando cada vez mais forte. Jorge, sem saber o que fazer, lembra de uma coisa. Ele recomenda um novo produto que acabou saindo no mercado, dizendo que é o melhor que tem. Mas o problema é que era extremamente caro. Se ele é rico, não tinha nenhum problema financeiro e não se importava em gastar muito dinheiro. Então, pede ao fisioterapeuta que lhe dê o nome desse produto. Jorge então recomenda um líquido chamado Raditor, usado para aliviar dores e fornecer um grande impulso de energia. Além disso, ele também escreve uma receita. Pouco tempo depois, Aben vai à farmácia e compra uma garrafa de 15 ml desse líquido. Ao chegar em casa, a primeira coisa que Aben fez foi ir até a cozinha, pegar uma colher e beber apenas um pouco desse tônico, conforme a receita indicava. Mal ele tinha feito isso e começou a sentir um grande alívio e energia vindo para o seu corpo. Em poucos minutos, ele sentiu as pontadas em seu braço esquerdo diminuírem por completo. Todas as coisas que esse tônico afirmava poder fazer eram realmente verdadeiras. Durante os próximos dias, Aben continuou tomando a mesma quantidade prescrita. A cada dia que passava, ele se sentia melhor, não apenas porque a dor do braço estava desaparecendo, mas também porque, em geral, ele se sentia mais feliz e até mesmo com mais energia. Assim, Aben ficou encantado com o tal do Raditor.
Ele pensava que era algo como uma cura milagrosa. Para continuar se sentindo bem, ele começou a tomar mais e mais, até que chegou a um ponto em que Amy consumia doses além do que lhe haviam sido prescritas. E bem, aqui é onde a gente avança mais 2 anos. Drogado, então. Após esse período de tempo, a obsessão de Aben havia escalado. Ele não estava mais tomando apenas alguns mililitros por dia, mas agora ele bebia quase 3 garrafas de Raditor diariamente. É desgraça. Foi então que algo aconteceu. Aben começou a perder sua força anterior. Ele também começou a perder peso rapidamente, e dores de cabeça insuportáveis começaram a atormentá-lo. Além disso, ele se queixava de dores muito fortes em sua mandíbula inferior. Ao fazer a consulta médica, os médicos diagnosticaram que ele estava com inflamação nos seios paranasais. Mas, pouco tempo depois, os seus dentes começaram a cair e lesões começaram a aparecer em seu rosto. Os médicos continuavam examinando Aben, mas só retiravam o Raditor dele, pois eles não sabiam o que fazer. Porém, em 1931, a parte inferior da sua mandíbula começou a afrouxar, a ponto de se separar completamente do seu crânio. Os médicos não tiravam outra opção senão removê-la cirurgicamente. Mas dias depois, Aben começou a sentir a mesma coisa na parte superior. Os médicos tiveram que remover completamente a mandíbula dele, deixando com um enorme buraco no rosto. Dá thumb mesmo. Podemos imaginar que Aben estava assustado e totalmente desesperado. Não sabia o que fazer ou como consertar o seu rosto. E, nesse desespero, a única ideia que teve foi voltar a usar o Raditor, pensando que isso ajudaria a recuperar a sua mandíbula. E aqui é onde a situação piora. Depois de consumir cerca de 1.400 garrafas de Raditor durante um período de 3 anos, o corpo de Aben finalmente começava a se desfazer de dentro para fora. Os médicos tiraram algumas radiografias e as enviaram para vários radiologistas, até que finalmente puderam confirmar que seu estado de saúde coincidia com o de um caso chamado As Moças do Rádio. Na verdade, o químico conhecido como Raditor que Aben estava consumindo, em doses muito altas, era composto por pequenas quantidades de rádio, um elemento extremamente radioativo. Em termos mais simples, Aben sofria de envenenamento radioativo. A sua história rapidamente se tornou muito popular e estava em todos os jornais e noticiários do mundo. Poucos dias depois, Aben já não conseguia se levantar da cama. O seu crânio começava a se desintegrar. Estavam se formando buracos em todo o seu crânio, a ponto do cérebro se tornar até visível. Bom, agora que vocês já sabem sobre a história, aqui está a foto do Aben quando a sua mandíbula caiu, quando ele estava sem as 2 mandíbulas e um pouco antes dele falecer. Sem dúvida, uma foto aterrorizante. Charlie Noonan era um folclorista, ou seja, alguém que viaja e estuda os costumes, tradições, contos e eventos dos lugares por onde passava. Bem a carinha do que eu costumo trazer aqui para vocês. Charlie ele havia viajado pelo sudoeste dos Estados Unidos nos primeiros anos do século XX, coletando contos e histórias sobre o sobrenatural. Ele sempre teve interesse no folclore do seu país, e ao longo dessas viagens havia acumulado muitas histórias e fotos. Entre 1920 e 1930, Charlie visitou muitas cidades, mas se interessou especialmente pela Louisiana, um estado repleto de lendas e histórias extremamente interessantes. Pode rolar um vídeo sobre a Louisiana. Enquanto estava em uma dessas viagens, alguém contou a Charlie a lenda de uma fazenda estranha no noroeste de Oklahoma. A história que lhe contaram não era muito clara. Então, alguns dias depois, Charlie se despediu da sua esposa Ellie e viajou até lá para saber mais sobre essa história. Lá, ele encontrou um fazendeiro que não demorou para lhe contar a história assustadora. O fazendeiro contava a lenda sobre uma senhora idosa que vivia em uma casa abandonada e isolada dos outros, no meio do campo. Era uma senhora muito reservada que raramente falava com alguém, e até as pessoas tinham medo dela. O fazendeiro não sabia explicar muito bem isso para Charlie, mas dizia que essa senhora rondava os campos, as planícies e até mesmo as fazendas. Apesar de não falar com ninguém, quando as pessoas cruzavam seu caminho, ela sussurrava coisas que eles não conseguiam entender. Além disso, o fazendeiro também mencionou a Charlie que a polícia nunca via, e todos pensavam que essa senhora, na verdade, não era uma idosa vivendo na cidade abandonada, mas sim algo muito mais assustador. Dizia que algo muito sinistro se escondia sobre essa aparência de idosa. As pessoas locais falavam que essa mulher na verdade era um demônio ou talvez uma bruxa. Um detalhe muito importante que o fazendeiro mencionou a Charlie foi que essa mulher sempre estava acompanhada por um enorme cachorro, um pastor alemão de um tamanho único e exagerado. O fazendeiro dizia a Charlie que a mulher era de baixa estatura e escondia sua aparência sob um capuz. O seu cachorro era muito grande e musculoso, mas nunca se afastava do seu lado. As poucas pessoas que tinham visto diretamente descreviam ter visto um brilho intenso e até mesmo penetrante no seu olhar.
até descreviam que se sentiam ameaçadas e intimidadas pelaquela coisa. Uma história um tanto quanto interessante, né? Pois bem, É o lobisomem. Charlie estava fascinado e queria saber mais sobre essa lenda, e principalmente confirmar se era verdade. O problema era que esse fazendeiro não podia dizer exatamente a localização dessa casa abandonada. Então Charlie saiu apressado e começou a perguntar de casa em casa para saber se alguém conhecia o caminho exato para essa localização. Levou um tempo, mas finalmente obteve instruções sobre como chegar lá. A casa estava muito afastada da população. Ele precisava passar por uma grande floresta e depois até atravessar uma série de fazendas até encontrar essa tal casa misteriosa. Então, Charlie se prepara, pega sua câmera, seus objetos para a viagem e segue todas essas instruções. Ao chegar à floresta e atravessá-la, ele continua caminhando por muito tempo. Na verdade, ele pensava que não encontraria nada, já que não conseguia ver à distância, apenas um grande campo que parecia simplesmente não ter fim. Mas depois de seguir avançando, ele percebe que há uma casa muito longe. Essa casa tinha um aspecto desgastado, era exatamente como haviam descrito para ele. Charlie estava extremamente feliz com o achado, então ele preparou sua câmera e tudo o que precisava para entrevistar essa senhora. Ele não acreditava que essa mulher fosse má, mas sim pensava que tudo o que haviam dito sobre ela era apenas lendas e mentiras. Porém, algo estranho acontece aqui. Charlie nunca retornou desta casa no meio do nada. Ninguém nunca mais ouviu falar dele, e nos próximos anos, a sua esposa Lily procurou pistas sobre o paradeiro de Charlie. Infelizmente, eles nunca conseguiram encontrar algo útil. Sua esposa ficou devastada, e o caso de Charlie permaneceu como um mistério não resolvido. Mas avançamos 10 anos depois. Depois de tanto tempo, Ellie havia perdido a esperança de encontrar seu esposo, até que um dia, um homem bate na porta da sua casa. Ao abrir, o homem cumprimenta e menciona ser de Tulsa, Oklahoma. Ele também informa que é dono de uma loja de penhores. Ela não entende muito bem o que o homem quer dizer, mas alguns segundos depois, ele também menciona que apenas alguns dias antes, havia chegado à sua loja para penhorar essa câmera que ele estava segurando. O homem continua explicando que estava caminhando pelo campo quando encontrou a câmera no meio do nada. Quando o dono da loja pegou, percebeu que havia um nome Charlie escrito lá, o que levou à procura do proprietário original, e o que o trouxe até a porta da casa de Ellie. Finalmente, o homem entrega a câmera, só com o nome se ele despede conseguiu e achar. fecha a porta. Ellie, ela acaba se sentindo feliz. Este era o achado mais importante do seu esposo nos últimos 10 anos. Os próximos pensamentos dela foi que talvez uma das fotos da câmera pudesse dizer mais sobre o paradeiro de Charlie. Então, ela pegou o rolo de filme da câmera que felizmente estava intacto e correu desesperadamente para revelá-lo. Algumas horas depois, as fotos estavam prontas. Ellie as pega e quando vê, ela fica chocada. O que tem? Na foto podemos ver uma mulher idosa com um cachorro no meio do nada. Podemos ver que o cachorro está em uma posição de ataque, mas se ampliarmos o rosto daquela mulher, podemos ver que ela tem uma expressão estranha e olhos aterrorizantes e brilhantes. Infelizmente não foram obtidas mais pistas sobre Charlie, e esta foto aterrorizante foi a última que a sua esposa pôde encontrar sobre ele. Que caso bizarro, não é? Cachorro comeu. Já era. Agora vamos para algo um pouco mais recente. Não que 10 anos seja tão recente assim. Mas enfim, em 2014 uma foto foi carregada no site Imgur, pelo autor que usava o nome de Steve Galdhound. Ele começa nos dando um contexto sobre o que a gente vai ver. Primeiramente ele explica que é um homem que trabalha na Força Naval dos Estados Unidos, um militar experiente. Ele nos diz que no mês passado realizamos um procedimento chamado dique seco, para recondicionamento e reparos. Um dique seco é quando um navio é levado para uma eclusa, as portas são fechadas e toda a água é bombardeada para fora, deixando o navio alto e seco sobre os blocos, o que permite reparos, inspeções e etc. Na parte inferior do casco, junto conosco, havia uma antiga fragata militar, que estava sendo desmontada. Ela havia chegado há 2 semanas antes de nós. Uma vez que a fragata estava sobre os blocos e seca, toda a tripulação a deixou, e ela ficou lá, abandonada. Uma vista triste, mas é assim que essas coisas são. Com esse pequeno trecho de texto, a gente pode perceber que realmente essa pessoa ela tem um conhecimento detalhado sobre embarcações. Podemos confiar nela, já que compartilha detalhes específicos e até algumas fotos do dia em questão, confirmando assim a veracidade do que está dizendo. Nessas fotos, podemos ver o navio sendo desmontado, sem nada fora do comum, mas vamos continuar. O Steve Galdhound continuou dizendo: uma vez retirada todas as coisas delicadas, os trabalhadores dos cais puderam prosseguir.
O capataz do cais, John, subiu primeiro a bordo com uma câmera para fotografar as áreas de trabalho. A área onde essa foto foi tirada estava em um corredor transversal no interior do navio. John estava com uma lanterna e uma câmera. Quando ia tirar uma foto, desligava a lanterna, deixando tudo completamente escuro. Depois tirava a foto e ligava a lanterna novamente para continuar o seu caminho. John tirou várias fotos e depois as enviou para o chefe, mas ao ver essa, o chefe ligou imediatamente para John e perguntou quem era o sujeito com o machado na borda da câmera. John não fazia ideia. Ele nunca viu ninguém. Na imagem, podemos ver esse homem agachado e olhando diretamente para a câmera. A sua face mal podia ser distinguida, mas podemos observar que ele estava usando uma jaqueta e segurando o machado na mão. Stepp não fornece mais informações sobre a foto, mas explica que, por se tratar de um navio militar, tiveram que chamar a polícia para realizar uma inspeção. No entanto, após algumas horas de busca, não conseguiram encontrar a pessoa na foto. Além disso, Stepp menciona que havia apenas uma entrada e saída do navio, que estava sob vigilância das câmeras, tornando impossível para alguém escapar, já que o navio estava suspenso a 25 metros do chão. Sem dúvida, um grande mistério. Mas ainda tem mais por vir. O Stepp ele comenta que quando John lhe contou a história da foto, parecia nervoso e alterado. Ambos pensavam que talvez a pessoa da foto fosse um dos trabalhadores. O problema é que ambos conheciam perfeitamente os que trabalhavam ali e nunca conseguiram encontrar semelhanças com nenhum dos funcionários. Depois disso, Stepp desaparece do site por alguns dias e finalmente volta com uma publicação, para fazer uma atualização. Uma imagem limpa do rosto. Todo crédito ao meu colega Radicator. Ótimo trabalho. Foto melhorada. Poxa, né? Parece que ele tá de touca, cara, sei lá. Quem é esse homem dentro do barco? Mas perto dá pra ver que é... Isso é um mistério que provavelmente nunca vai ser resolvido. Isso aqui tá aquela balaclava. Em 23 de maio de 1964, em Cumbria, na Inglaterra, Jim Templeton, sua filha Elizabeth e sua esposa Anne estavam se preparando para dar um passeio por um lugar chamado Burgers Mesh, localizado em Fiordo, na Solway, no noroeste do país. Era um dia ensolarado com um clima perfeito. Este passeio era algo que Jim estava esperando, pois havia tido algumas semanas de muito trabalho. Então, ao chegar a esta data, ele planejava aproveitar com a sua família e descansar o máximo possível. Jim acabou achando que era uma boa ideia levar sua câmera para ter lembranças daquele dia. Ele até comprou um vestido novo para sua filha. A família saiu de casa dirigindo-se a esse local, e algumas horas depois, Elizabeth e Anne estavam colhendo flores neste grande campo, desfrutando de um grande dia tranquilo de verão. Até mesmo Jim podia ver que a sua filha e a esposa estavam muito felizes. Então, ele pegou a sua câmera e começou a tirar algumas fotos, mas logo, ele percebeu algo curioso. O vestido que Elizabeth estava usando combinava muito bem com as flores que ela cortou no campo. Neste momento, Jim pega sua filha, coloca na grama e tira 3 fotos. Como podemos ver, o dia em família dos Templetons foi perfeito. No entanto, alguns dias depois, acontece algo. Um par de dias depois, Jim pega sua câmera e decide revelar as fotos. Em questão de horas, as fotos estão prontas. Jim a leva para casa e começa a olhar elas. Mas quando ele chega à última foto daquele dia no campo, ele encontra algo inesperado. Tinha que ser a última foto. Elizabeth está sentada do lado, sorrindo para a câmera. No entanto, algo surpreendente está no fundo. Vamos ver a foto. Jim percebe que é uma figura estranha parada bem atrás da sua filha na foto. Poxa, já vi essa história, já ouvi. Está usando uma espécie de traje branco e algo que parece ser um capacete ou até mesmo uma viseira. Jim tenta lembrar se havia mais alguém com eles naquele dia, mas depois de refletir, confirma para si mesmo que no campo só havia sua família e um casal de idosos em um carro. Nem essas outras pessoas tinham nada de estranho em seus trajes que se assemelhava ao que aparece na foto. Mas o que é essa figura na foto? E como ela chegou lá? Jim não entendia como tinha capturado aquela foto. A ideia que ele teve foi levar a foto para a polícia, para poder perguntar se astronautas ou alguém do governo estava fazendo algum projeto naquela área. Os oficiais simplesmente disseram que não, e que nada fora do comum tinha sido relatado naquela área. A primeira coisa que pensaram ao ver a fotografia foi que talvez o químico que revelou as fotos tivesse derramado alguma substância que acidentalmente acabou estragando ela. Os dias passaram e a foto gradualmente se tornou famosa. Os meios de comunicações e os jornais logo ficaram sabendo disso. A foto de Jim se tornou muito famosa e com isso começaram muitos debates sobre ela. O caso ele acabou se tornando tão popular que até chamou a atenção da empresa Kodak, a mesma que fabricou a câmera com a qual o Jim tirou as fotos.
O analista da empresa pediu a Jim que enviasse o rolo para suas instalações em Londres, e alguns dias depois, confirmaram que a foto era real. Eles até ofereceram uma grande quantia em dinheiro para quem conseguisse provar que a foto era falsa. Mas mesmo assim, após dias, meses e anos, ninguém conseguiu essa recompensa. Antigamente Ao era longo de difícil, 5 né? décadas, a imagem tornou-se de domínio Mas público uma e milhares de cartas de falsa todo mundo desse foram jeito. recebidas com várias ideias e sugestões. Mas a maioria delas não fazia sentido. E isso não é tudo. Para ser ainda mais misterioso, Jim afirmou posteriormente que foi visitado por 2 homens vestidos de preto, que dizia trabalhar para o governo inglês. Eles se recusaram a mostrar sua identificação, e se identificavam E lá, apenas como o vamos- número ah. 9 e número 11 entre eles. Esses supostos homens de Irmão, preto era queriam ET. saber o local e as circunstâncias em que a foto foi Se tirada, aparecer um homem mas de preto, nunca mais voltaram a visitar o Jim. Ainda Eles assim, viram ET. nada disso confirma o que realmente temos nessa foto. E esse confirma assim. caso acabou ficando conhecido como o Confirmou. astronauta de Solway. Confirmou agora pra mim. Cara. Vladimir Komarov foi um astronauta Vladimir soviético Putin? que em 1967 estava programado para orbitar a Terra no primeiro voo tripulado de uma nave espacial soviética chamada Soyuz. Ele pilotaria essa missão sozinho, mas precisava ter uma pessoa de reserva para caso ele não puder comparecer. Então o substituto escolhido foi Yuri Gagarin, o seu melhor amigo. Essa missão era extremamente importante para a União Soviética, do ponto de vista político, e o sucesso da missão estava nas mãos desse astronauta, então ele tinha a pressão da União Soviética total em cima dele. Isso fez com que ele tivesse que se preparar e praticar intensamente junto com Yuri. Em outras palavras, ambos estavam fazendo o máximo possível para garantir que essa missão não fracassasse. No entanto, a falha real não seria por causa deles, mas sim da nave espacial que havia sido construída. Durante esse período, Yuri e dezenas de engenheiros realizaram uma inspeção completa na nave e ficaram surpresos ao encontrar 203 problemas estruturais. A equipe toda estava pensando em como corrigir isso o mais rápido possível, mas acabaram concluindo que a missão deveria ser adiada. Eles pediram para que o lançamento fosse adiado, mas eles negaram, porque, como vocês podem perceber, e eu já disse várias vezes, era muito importante isso para a política da União Soviética. Basicamente, podemos dizer que a União Soviética estava disposta a arriscar a vida dos seus astronautas para vencer a corrida espacial contra os Estados Unidos. Quando Komarov descobriu todas as falhas na nave e que o governo ignorava suas recomendações, ele se sentiu decepcionado e frustrado. Mesmo ao falar com o agente da KGB, eles lhe asseguraram que ele morreria durante a missão. O agente perguntou por que ele não rejeitava a missão, e ele explicou que era impossível, pois se ele não fizesse o voo, o seu melhor amigo Yuri seria colocado nessa armadilha. Embora o Yuri implorasse para que ele renunciasse à missão e o deixasse ir, Komarov já havia tomado uma decisão e estava ciente das consequências. Então, ele teve uma ideia. Komarov fez com que todos se jurassem que, em caso de morte, o seu funeral devia ser de caixão aberto, porque ele tinha certeza que se ele voltasse para a Terra, não seria de maneira bem sucedida, mas que a nave se chocaria. E ele queria que os responsáveis por forçar essa missão vissem as consequências e que o mundo todo soubesse o que aconteceu. Então, em 23 de abril de 1967, a missão começou, e quase imediatamente os problemas começaram. A nave não tinha energia suficiente, o sistema de comunicação falhava gradualmente, e a nave girava sem controle. Aqueles que acompanhavam a nave lá da Terra perceberam que havia sido um erro e que a missão deveria ter sido abortada, então ordenaram a Komarov que abortasse a missão e que regressasse pouco depois disso. Passaram 5 horas enquanto Komarov tentava regressar à atmosfera terrestre. O problema era que, devido a todas essas falhas estruturais, era impossível fazê-lo. Komarov tentou regressar à Terra em 18 ocasiões diferentes, mas ele não conseguia. Membros da inteligência estadunidense registrariam a última conversa entre membros soviéticos do alto escalão. Nessa última ligação, o Komarov simplesmente se despede. O líder que está na Terra começa a chorar e diz a ele que sente muito e que ele será lembrado como um herói. Ele até diz que trouxeram sua esposa, então Komarov se despede dela, dizendo para cuidar das crianças, e pouco tempo depois, a ligação termina. Porém, na 19ª tentativa, o Komarov ele consegue entrar na órbita da Terra. Só que havia mais um problema na nave. Os paraquedas não estavam funcionando. As últimas palavras registradas de Komarov enquanto entrava na atmosfera foram puros insultos à União Soviética. Ele disse que eles eram incompetentes por colocá-lo em uma nave defeituosa, mesmo sabendo que tinha todos esses problemas. Então, em 24 de abril, a equipe de resgate foi até o local do impacto para resgatar o Komarov. Muitos pensavam que ele havia perdido a vida no momento do impacto, mas quando viram o que havia dentro da nave,
tiveram uma terrível surpresa. Dentro, havia apenas alguns poucos restos de Komarov, ou seja, ele havia sido queimado vivo enquanto caía em alta velocidade. Dias depois, o funeral foi realizado, e conforme desejava, Komarov foi com o caixão aberto para que a União Soviética visse o que tinha causado. E essa é a foto do funeral de Komarov, ou o que restou dele. Se você quiser ver mais vídeos assustadores, é só clicar em qualquer um desses daqui. Nos vemos lá. Tenha uma ótima noite. Meu Deus, não sobrou nada. Não sei nem se eu posso mostrar isso no YouTube. Se eu não mostrar, vocês vai lá no vídeo original lá e vê, mano. Caralho, que bagulho bizarro, mano. Pô, a história que eu mais gostei foi a penúltima lá, com a criança lá que apareceu. A minha era, sei lá, um ET atrás, né, mano? Com roupa especial ali, hein? Um viajante do tempo, não sei. História favorita foi essa. Comente aí, qual que foi sua história favorita aí? Comente aí, canal Skyrox, meu link aqui na descrição. Tá aí, galera, foi fotos com histórias horríveis. Comente nesse vídeo aí, continua mandando vídeo lá pra vocês, respondendo a programação do canal. Vou deixar outro vídeo aqui, continue assistindo. E se vê nos próximos vídeos, tamo junto, falou e tchau.